Você anda a ter sonhos bem estranhos, sonhos bem reais, do tipo, você sonha com a cobra que tá te picando e você acorda literalmente quase pulando da cama, assim, como se estivesse desviando da cobra, ou você tem uns sonhos assim que a pessoa te aperta e você acorda mesmo com marca, como se tivesse te apertado. Ou então você tem um sonho bom e você ouve uma música e você acorda com aquela música altíssima tocando. Ou então, não sei, você vê uma cheira, sabe, um gosto ou coisa e você acorda com aquilo, você vê assim um sonho real, assim, parece muito real. Ou às vezes é um sonho assim que se repetiu, que ficou na sua mente. Então eu quero te dizer de primeira mão, primeira coisa desse vídeo, você está tendo um sonho profético. Sonhos proféticos são marcantes, praticamente muito realistas, eles são espirituais e muitas vezes tocam nos seus sentidos espirituais. Então você acorda com a sensação que você teve no sonho, ou você não consegue esquecer, aquela imagem não sai da sua cabeça. Porque sonhos proféticos é ver a voz de Deus. Quando você recebe uma profecia, você ouve. Mas quando você sonha, você vê aquele cenário, aquela cena, você vê a voz de Deus. Meu nome é Vitória e eu venho aqui compartilhar a palavra de Deus, as minhas experiências e também trazer algumas reflexões, algumas coisas que eu tenho aprendido. Eu gosto muito de estudar a palavra de Deus, eu sou uma pessoa que gosto muito de orar e também, costumava pregar e tudo, e faço seminários, leio muitos livros e gosto de compartilhar dicas que podem ajudar pessoas em sua vida espiritual. Eu quero te ensinar a se aproximar cada dia mais de Deus, a andar no Espírito, viver em obediência, em santidade e te ensinar, como é que eu posso dizer, facilitar o seu caminho, te dar chaves espirituais que podem te ajudar, que muitas vezes eu não sabia, que eu levei anos para aprender, mas que podem te ajudar e facilitar o seu caminho. Vamos então à palavra de Deus. A palavra hoje é Números, capítulo 12, verso 6. Então disse: ouvi agora as minhas palavras, se há entre vós profeta, eu, Senhor, em visão a ele, me faço conhecer, eu falo com ele em sonhos. Lembrando que em Ageu também tem uma palavra que diz que nos últimos dias, nos últimos tempos, e acho que todo mundo já entendeu que nós estamos nos últimos tempos, né? Os jovens teriam visão, os velhos teriam sonhos e visões também, os jovens também teriam. Então nós estamos em uma época em que está havendo sim um derramar do Espírito Santo, um avivamento, né? Está havendo sim um mover do Espírito profético, né? As pessoas, às vezes, não cristãs têm sonhos proféticos e sonhos, assim, extremamente realistas e experiências com Jesus, né? Então, assim, há pessoas que se convertem por ter sonhos com Jesus. Nós temos o exemplo da Ariana Kramaric, eu anotei aqui, coloquei aqui, o Príncipe da Paz, né? Que ela era pequena, era criança, e aí ela teve uma visão com um homem que se disse ser carpinteiro, né? E ali ela viu o rosto daquele homem, pintou como o rosto de Jesus, né? E durante esses sonhos que ela estava tendo nessa infância, ela também recebeu um dom. Ela conta isso no vídeo no YouTube, vou ver se eu coloco o vídeo aqui anexado embaixo. Por quê? Porque o tema de hoje é quente. Eu queria dizer para você que sonhos não são apenas sonhos. Sonhos são uma comunicação de Deus. Há sim sonhos da mente. Há sim sonhos que às vezes vêm do lado negro, das coisas trevosas, que não é bem Deus. Mas muitos sonhos são de Deus. E você pode, como ela recebeu o dom da pintura, da arte, você pode receber transferências espirituais em sonhos, você pode receber instruções em sonhos, você pode receber, inclusive, livramentos. E é sobre isso que eu quero falar contigo hoje. Sonhos carregam instruções. Os sonhos, muitas vezes, eles são como uma bússola que te dirigem ao caminho, ao norte certo. Eu trouxe mesmo essa bússolazinha aqui que eu tinha, que era um chaveiro, mas que caiu. E você pode ver que não importa para onde que eu vire ela ou para onde que eu vá com ela, o norte é sempre norte e o sul é sempre sul. Por que eu quero te dizer isso? Eu sei que é um pouco esquisita essa frase, mas é porque muitas vezes os sonhos eles vêm para nos alinhar no nosso caminho. Eu não sei se você já assistiu um filme, inclusive tem ele completo aqui no YouTube, deixo também na descrição. Existe um filme chamado O Peregrino, que é baseado em um segundo livro mais vendido, depois da Bíblia, né? Que é o livro do John Bunyan. Ele foi preso na Inglaterra por pregar a palavra de Deus e recebeu, por sonhos, por revelações, esse livro todo, que tem um personagem principal chamado Cristão. Eu deixo até o link aqui para baixo para vocês. Mas esse filme é muito interessante,
Porque metaforicamente ele tem que pegar um caminho e chegar na cidade celestial para ser salvo e inclusive tentar salvar a família dele que está na terra da destruição, que vai ser consumida pelo fogo. Então, basicamente, cristãos somos nós e nós temos essa jornada até o céu, que é uma jornada cheia de, sabe, tem uma hora que ele cai num pântano, tem uma hora que aparece um enganador que parece um reluzente, parece um anjo, mas na verdade é um demônio, porque a Bíblia diz que ele se faz de anjo de luz e que enganaria até os eleitos, se possível. E aí, de repente, aparece uma pessoa totalmente sem noção, que quer tirar ele do caminho e tudo mais. Então, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas a livrará. E o filme representa isso muito bem, porque muitas vezes ele tá lá caminhando, e de repente começa a ir para um lado assim que não é para ir. E aí vem alguma coisa, vem um evangelista, Deus faz alguma intervenção, ou ele cai em si, se arrepende e volta ao caminho certo. Os sonhos, eles têm essa função na nossa vida enquanto cristãos. Existem sonhos de exortação, existem sonhos de bênção, existem sonhos de alerta, né? E o que eu deixei aqui? Às vezes, por exemplo, na questão da bênção, vamos começar com a bênção. Eu vou analisar esses 3 sonhos hoje com vocês. Os sonhos de bênção, muitas vezes, Deus te transfere e te entrega coisas através de bênção. A Bíblia diz, quando a gente vai caminhando e vai sendo aprovado, e Deus vai vendo fidelidade em nós, que buscar o reino de Deus, sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. A Bíblia diz que ele vem e realiza os desejos do nosso coração. Então, muitas vezes, quando você sonha com ouro, com diamantes, já acorda tomando posse. Fala, eu tomo posse desse ouro, eu tomo posse desse diamante, eu tomo posse dessa bênção. Se você recebeu alguma coisa, você fala, em nome de Jesus, eu tomo posse, entendeu? É para você selar essa instrução que você recebeu. Você recebe um colar, você está recebendo um dom, uma capacitação, algo especial do céu. Ouro, né? Ouro, sabedoria, excelência, padrão de Deus. Ou então a prata. Eu quero te dizer uma coisa, que os sonhos bons, eles são, então, para receber, para tomar posse. Essa é a instrução que Deus tem para isso. E muitas vezes esses sonhos, até mesmo os sonhos ruins, podem ser um mapa do tesouro te guiando até a bênção. Muitas vezes eu, Vitória, por exemplo, ano passado, foi um ano cheio de lutas para mim, onde eu fiz campanha de oração atrás de campanha de oração. E eu via cachorros, via resistência, resistência espiritual, via pedras, via bloqueios, luta. Eu não entendia jejum, oração e não sei o quê. E eu comecei a ter sonhos bons. Eu sonhava comigo estudando, sonhava com escritório. Eu sou formada na área do direito no Brasil e tenho promessa para voltar para essa área aqui em Portugal. E por 3 anos, vamos dizer assim, foi uma coisa que só ficou na promessa. E eu comecei a ter uma guerra espiritual muito grande ano passado, de sentir uma necessidade de jejuar mais, de plantar mais em oração. E aquilo ali começou, sabe, algo começou a acontecer. E eu não estava entendendo, né? Não estava entendendo. E eu comecei a sonhar que eu estava no metro, assim, e entrava um monte de estudante com aquelas roupinhas de Portugal. Assim, eles usam umas roupinhas pretas como essas aqui, ó. Deus abriu uma porta para eu ir para uma conferência jurídica em Coimbra, na Universidade de Coimbra, foi uma bênção. Essas roupinhas aqui, eu via vários e vários estudantes, e via escritório, e via aquela coisa assim, falei, nossa, que maravilha, né? Mas a guerra, é uma palavra que aqui em Portugal às vezes não fica bem no português aqui, mas o pau tava quebrando, entendeu? Tipo assim, o negócio tava feio. Lutei, fiz a minha parte, né? Acabou que aconteceram alguns imprevistos no fim do ano. E naquele fim do ano, no meio da reviravolta, assim, porque teve uma reviravolta, eu fiquei sem entender nada, né? Perguntando para Deus o que está acontecendo. E aí eu recebi uma palavra na igreja. Palavra de que Deus me entregaria chaves que abririam portas que estavam há muito tempo fechadas. E aí eu falei, beleza, tô tentando entender. E aí eu fui até mesmo no centro de emprego aqui em Portugal, né? Porque eu fiquei assim numa situação e eu falei assim, não, vou lá, vou ver se tem alguma oportunidade, tem alguma coisa, né? Tentando assim me direcionar o que era para acontecer, porque Deus estava falando de uma bênção que o tempo ia virar e de repente o tempo vira e eu estava no meio de uma situação que eu não estava entendendo nada. E aí eu cheguei lá, eles falaram que tinha abertura para uma vaga, para a vaga de estudante de técnico de serviço jurídico no início desse ano de 2025. Os sonhos de bênção que eu passei o ano passado inteiro tendo vieram a se concretizar. E hoje eu faço esse curso, estou terminando esse curso. E os sonhos ruins de guerra que eu tive não se concretizaram, mas foi a forma de Deus me mostrar a agenda do inferno que queria se concretizar e roubar as minhas bênçãos. Porque a Bíblia diz que o inimigo ele vem para matar, roubar e destruir, para roubar as minhas bênçãos,
Mas aleluia, glória a Deus, eu consegui lutar e consegui vencer. Porque num desses sonhos Deus falou para mim, pela fé, né, claro que foi no nome de Jesus, com toda a oração e tudo, você conseguiu, vencemos. E a bênção foi entregue. Então eu gostaria de dizer para você, não ignore os seus sonhos. Aprenda a interpretar os seus sonhos, ou ache alguém que interprete. Né? Eu acho interessante que eu já fiz vários seminários Dreams, indico aqui um pastor que eu amo sobre esse assunto, que é o pastor Vinícius Iracete. Para mim é um pai espiritual. Eu tenho sonhos que eu vejo ele me entregando coisas, me ajudando, me dando bênçãos e tudo. Então, para mim é um pai espiritual que eu tenho. Embora eu só tenha visto ele uma vez numa escola de profetas, tenho visto mais online, né? Mas, enfim, nesses seminários Dreams você aprende que até mesmo as bênçãos do sonho você só acessa quando você tem a interpretação. Sem interpretação, no blessing, sem bênção. Sem interpretação, você não acessa, você não toma posse daquele segredo, fica apenas um sonho. Aquele sonho tem um código. E quando você interpreta o código, aquilo vem para sua vida. E o sonho ruim, se você viu aquela coisa ruim, mas você não faz nada a respeito, aquele mal que você viu, aquela pessoa te traindo através de uma cobra, você viu no sonho um ataque na tua vida financeira, um peixe estragado, por exemplo, que é ataque da vida financeira, ou você viu então um ataque no seu relacionamento, um espírito de prostituição, alguma coisa. Se você não se posiciona e não faz nada, e quando eu digo alguma coisa é oração, jejum, vigilância, depende muito do tipo de sonho, você está deixando o inferno fazer o que ele quer. Seguir o caminho e o fluxo da agenda maligna. Nós, quando temos um sonho de alerta, e esse é o segundo sonho que eu quero falar para vocês, nós devemos nos posicionar. É isso que o Senhor quer de nós. Posicionamento. Ele quer de nós que nós levantemos uma campanha de oração, uma campanha de jejum, porque tem certas castas de demônio que só saem com jejum e oração. E se você sonhou com cachorro, querida, se você sonhou com resistência, bênçãos retidas, bênçãos atrasadas, eu quero te dizer uma coisa, sem jejum não sai. Sem oração, combatendo espiritualmente, vencendo no espiritual essas coisas, não tem como isso cair por terra. Então, os sonhos, eles são para nós uma bússola. Uma bússola que nos guia no caminho certo, ao norte certo. O Senhor nosso Deus, ele é tão bom, tão perfeito e tão maravilhoso, que ele não só nos coloca nesse mundo no meio das aflições, ele quer, como Jesus falou, tenha um bom ânimo, eu venci o mundo. Ele quer que através dele a gente vença, que através dele a gente tome posse dessas bênçãos, que através dele a gente viva a vida abundante que ele trouxe para nós. Você pode ver lá no livro de Jó, que até mesmo Satanás andava a observar Jó. Quando ele foi diante de Deus, Deus ainda se gabou e falou, já observou meu servo Jó, homem reto, que se desvia do mal? E ele falou com inveja. Observa, Satanás te inveja. É claro que ele é cristão. Você colocou um muro de proteção ao redor de tudo que é dele. Ou seja, Jó era um homem que a Bíblia diz que ele acordava de madrugada para apresentar orações, ofertas pelos filhos deles, porque talvez eles tivessem cometido algum pecado contra o Senhor. Era um homem de oração, um homem de aliança com Deus, um homem de consagração, sabe? Um homem assim, sério com o Senhor, um homem assim que tinha uma vida no altar. E aí a Bíblia diz que o próprio Satanás invejava esse homem, olhava para ele e falava, mas é claro que ele é fiel, ele tem tudo, você dá tudo que ele, né, tudo que ele quer, você está protegendo ele, ou seja, eu não tenho, Satanás está falando, eu não tenho autorização, não tenho procuração legal, não tenho nada para tocar nele. Então, o que eu quero te dizer com isso? Quando você tem um sonho de alerta, Deus te mostrando de um ataque do inimigo, Deus manifestando os muros de proteção na sua vida, e te pedindo apenas que você se posicione. Porque existe um princípio no mundo espiritual. Eu farei vídeo sobre isso. Deus, ele só faz algo que é apresentado em oração. Para nós vermos a manifestação da vontade de Deus em nossas vidas, é necessário oração, é necessário plantio em oração, é necessário a gente ter essa intimidade, essa troca com o Senhor. Para que algo desça do céu, é necessário que algo, sabe, suba dessa terra em jejum, oração, clamor, entende? Nós precisamos ter isso que é intimidade, essa troca, entende? Eu queria te dizer hoje, eu queria deixar isso no seu coração. Os seus sonhos não devem ser ignorados. Eu, no começo da minha fé, tinha pouquíssimas visões e sonhos proféticos. Com o tempo, isso foi aumentando. E quanto mais isso aumentou, mais eu entendi, porque eu procurava as interpretações. Só que
Eu achava uns sites nada a ver, umas interpretações que não encaixavam, não me traziam paz. Então eu fui atrás de profetas, santos homens de Deus, pessoas que tinham unção, que tinham vida no altar, que eu analisava e via que não tinha uma vida de escândalos. Porque sim, nós vivemos uma época de escândalos, infelizmente. E quando eu vi essas pessoas, eu fui atrás de conhecimento. Paguei o preço para ter o conhecimento. Li muitos livros e, claro, gastei horas em oração. Pedi muito ao Espírito Santo de Deus. Me instrui, me dá discernimento, me dá entendimento das interpretações, me ensina a interpretar os meus sonhos, me ensina a entender o que o Senhor quer falar comigo. Porque assim como Samuel ouvia a voz de Deus e achava até que era Eli, né? Ele estava lá na escola de profetas de Eli, né? Dormindo e tudo, e aí Deus vinha e falava com ele, Samuel, Samuel, e achava que era Eli, né, porque ele não sabia, ele não conhecia a voz de Deus. Muitos estão assim, recebe sonho profético, mas não sabe nem o que fazer, às vezes é benção, mas não sabe tomar. Vê assim, nossa, sonhei com o diabo, nossa, eu sonhei com isso. E pronto, e fica por isso mesmo. E aí chegou um momento que na terceira vez que Samuel fez isso, que a voz vinha, Samuel, Samuel, e ele, Eli, você quer falar comigo? Ele falou... Aí, Eli, assim, a Bíblia diz que Deus deu um entendimento a Eli. O Senhor está falando com o menino. Ele deu uma instrução para Samuel. Samuel, quando a voz voltar a falar com você, você vira e diz, eis-me aqui, Senhor. Fala que o teu servo ouve. O teu servo ouve. Então, assim, não sei se foi essas palavras exatas, porque agora me deu um branco. Mas, basicamente, Eli ensinou Samuel a corresponder à voz de Deus. Se eu posso dizer alguma coisa hoje com esse vídeo, é que eu quero que você entenda que tudo que você recebe através desses sonhos ultra realistas, você tem que corresponder, você tem que ter uma resposta a isso. Eu trarei mais vídeos aqui falando sobre interpretações de vários tipos de sonhos, alguns sonhos meus, algumas experiências minhas. Mas eu venho hoje pedir que você não ignore os seus sonhos e que mesmo que você não entenda nada, mesmo que você não saiba de ninguém que interprete coisa parecida, que você coloque os teus joelhos no chão e que você fale com o Espírito Santo de Deus e peça a Ele, me dá a interpretação, me dá a instrução. Porque um sonho sem interpretação é uma direção que você não entendeu. Às vezes é como se fosse assim, sabe? É um tesouro, mas que tá trancado ainda. A interpretação é a chave que gira e abre isso para você. Até os sonhos ruins são bons, porque os sonhos ruins são livramento, os sonhos ruins são instrução. Tem vários e vários tipos de sonho, mas geralmente do que eu tenho visto com as pessoas, do que eu tenho também, geralmente é nessas instruções que nós demos aqui, de sonhos bons, sonhos ruins. Mais pra frente a gente pode falar como discernir qual que é a voz de Deus, qual que é a voz do diabo e qual que é a voz da nossa mente, porque a gente também tem os sonhos de dormir com a barriga cheia. Mas geralmente quem caminha com Deus, quando sonha, ou é Deus falando, ou também pode ser o inimigo te perturbando. Mas os sonhos perturbadores, eles são muito característicos. Sonhos que, por exemplo, uma paralisia do sono. Se alguém quiser comentar que já sonhou fazendo sexo ou coisa parecida, porque isso não é um sonho da mente, como a psicologia diz, tá? Isso é um ataque de uma entidade chamada homem da noite, mulher da noite. Então, assim, nós temos que aprender a discernir os nossos tipos de sonhos. Quais sonhos nós andamos a ter. E precisamos entender que nós temos que corresponder com isso. Ou através de um alerta, ou através de posse de uma bênção ou de uma estratégia. Porque lá no ano passado, quando eu falei aqui que eu estava sonhando muito com o treino do estudante e tudo mais, também foi um ano que eu corri muito atrás de meus documentos, de fazer tudo certo para poder voltar a estudar e etc. Ou seja, Deus falou, você vai estudar, mas eu fiz a minha parte, eu fui atrás dos meus documentos. Eu paguei advogado para isso, eu fui em órgãos do governo para isso. Então, eu correspondi à voz de Deus. E às vezes Deus já falou pra você, quero fazer você uma confeiteira, tu não faz nem um bolo, entendeu? Lá naquela reunião de família, faz um bolo e leva pra fazer pelo menos publicidade, isso não é pra vender ainda. Mas começa a dar pequenos passos em direção ao seu sonho. Aí Deus já falou que eu vou ser um empresário. Faz seminários, faz network, vai em eventos de empresários, vai ler livro de empresário, vai ler biografia de empresário, vai ver, não gosto de ler, vê o documentário dos empresários de sucesso. Entende? Deus tem diferentes ministérios para nós, diferentes futuros e coisas que Ele quer para nós. Mas nós devemos aprender a corresponder isso, principalmente se Ele deu direções em sonhos proféticos. Se você gostou desse vídeo, eu gostava que você deixasse aqui no comentário, tá bom? O que você
queria, assim, de interpretação de sonhos, ou se você teve algum sonho que você não entendeu e tudo, se esse vídeo te edificou de alguma forma, eu gostaria de finalizar esse vídeo com uma oração. Podemos? Eu vou orar sobre os seus sonhos. Senhor, meu Deus maravilhoso, eu te peço que o Senhor, nesse momento, ajude essa pessoa que teve um sonho profético, um sonho revelador, um sonho realístico, Senhor. Eu sei que o Senhor está falando com o teu povo, porque a Bíblia diz que nos últimos dias o Senhor visitaria os velhos e os jovens com visões. E os profetas, o Senhor fala com eles em visões à noite. Até mesmo Jó era visitado em sonhos. Então eu venho te pedir nesse momento que o Senhor dê discernimento à tua igreja, dê direção à tua igreja. Usa o profeta, Senhor. Ou então, em nome de Jesus, o teu Santo Espírito e mostra, Senhor, na Bíblia, nos versículos, fala no espírito dele, Senhor, testemunho no íntimo, mas mostra a interpretação certa. Não deixa o teu povo sem direção. Aleluia, louvado seja Deus, que toda bênção possa se concretizar no mundo físico e que o Senhor capacite o seu povo que está sofrendo com terríveis guerras espirituais, para que eles, em nome de Jesus, vençam as tempestades da vida, vençam, Senhor, as tempestades que vêm do maligno, de entidades, de ataques espirituais, que eles vençam as resistências espirituais, Senhor. Em nome de Jesus, ensina a tua igreja a orar, ensina a tua igreja a batalhar, equipa a tua igreja e ensina eles, primeiramente, Senhor, a discernir a tua voz, principalmente porque esse é o tema do nosso vídeo, a discernir a tua voz através dos sonhos proféticos. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor possa guardar cada um deles, tocar cada um deles nesse momento. Aleluia, louvado seja Deus, e trazer o entendimento dos sonhos que eles andam a ter. É o que eu te peço e oro em nome de Jesus. Amém.